Olá, seja muito bem-vindo ao canal, não deixe de se inscrever, por favor, e dar o okzinho bonitinho, tá? Se você chegou aqui, deixa eu deixar bem claro logo que isso aqui não é uma videoaula, não é essa a proposta do canal. A proposta do canal é vídeo de utilidade pública, informações para você poder exercer o seu direito de forma melhor, tá? Bem, o tema é casamento, separação total de bens. E por que que eu escolhi esse tema? É porque eu estou casando em separação total de bens, né? Para casar sobre esse regime, que é um regime de escolha sua, você tem que ir ao cartório fazer um pacto pré-nupcial. E o que é esse pacto pré-nupcial? Bem, um pacto pré-nupcial é um contrato de casamento em que você determina esse regime. E você fala lá que o regime vai ser de separação total, só isso. Não é caro fazer esse pacto, não é caro. Você, no mesmo lugar que você vai fazer o procedimento de casamento, é o mesmo lugar que você vai fazer esse pacto. Aqui né, e aí vai depender da cidade que você tá. Aqui na minha cidade, paguei menos de 100 reais, menos de 200 reais, isso deu cento e poucos reais, tá? E não é caro, não é caro, não é caro. Ah, mas eu não tenho dinheiro e eu tô gastando muito, enfim, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Bem, se você não tem dinheiro para fazer isso, você pode procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública vai fazer isso de forma gratuita para ti. Então, não é desculpa o regime ser caro. Fato é que aqui no Brasil, a gente não tem esse regime de casamento assim feito todos os dias. Geralmente quem procura isso, procura porque já tem bens anteriores. Mas eu quero deixar bem claro aqui que, por exemplo, eu não tenho bem anterior e a minha digníssima esposa também não tem bem anterior. E eu quero casar em separação total porque os bens que eu conquistar serão os meus bens. E os bens que ela conquistar serão bens dela. Eu tô casando com ela por amor. Se você tá querendo casar por amor, case na separação total de bens. E aí algumas pessoas falam, mas aí eu tenho que gastar de repente um dinheiro um pouco agora, já que eu não consigo fazer pela defensoria, porque eu não tenho lá os requisitos necessários para ser atendido pela defensoria. E eu vou gastar um dinheiro agora. Bem, é muito melhor você gastar esse dinheiro agora para fazer o pré-nupcial do que de repente sua relação deságua e ela entra num divórcio, e aí no divórcio você vai gastar muito mais, porque você vai pagar para o advogado o divórcio e você vai pagar para o advogado a partilha dos bens em comum, né? Que sai caro, né? São dois processos, vai sair mais caro do que o pré-nupcial, que você gastaria ali em torno de 200 reais, ou dependendo do estado aí 300, enfim. Aí você tem que ver na sua cidade. Bem, tem algum problema de casar de separação total de bens? Não, problema nenhum. Na verdade, você continua sendo herdeiro, né? Quando ela morrer, os bens dela passarão ainda para você, ou dependendo do seu filho. A gente vai falar isso num próximo vídeo com a questão da sucessão. Mas, a princípio, você continua sendo herdeiro dela. Então, o fato de você ter regime de separação total de bens não significa que você não vai ter. É lógico, aqui eu tô falando o separação convencional, porque existe uma separação legal de bens. Se você já é idoso e você casar, você não tem escolha, né, de comunicar bens. E aí você vai casar numa separação total legal, né? Mas não é essa a proposta aqui do vídeo. A proposta do vídeo é falar sobre a separação que você escolheu e não do legal, tá? E aí você vira herdeiro sem problema nenhum. Qual o lado bom de você estar sobre esse regime? Quando você comprar um imóvel, você quiser vender o imóvel, você não precisa da assinatura daquela pessoa. Aí você simplesmente vai lá no cartório e vende seu imóvel tranquilamente. Você não precisa de autorização dela para disponibilizar dos seus bens. Não precisa, tá? E isso torna interessante para quem daqui a um tempo quiser negociar, né? De repente a minha vida, e eu acho interessante a gente começar a pensar nisso, porque a nossa questão previdenciária tem andado meio esquisita no nosso país e provavelmente muitas pessoas vão começar a juntar dinheiro através de imóveis. E aí compra e venda de imóvel com alguém que está interessado sempre ali em que você está comprando, o que você está vendendo, pode gerar um pouco de transtorno ao ponto de você entrar com uma ação judicial para pedir uma autorização de venda. E aí gasta mais dinheiro. Então, eu queria deixar logo assim de informação para vocês que o regime de separação de bens é um regime do amor. Se você quiser casar por amor, você escolhe esse. E falar que o grande problema aqui desse regime ser tão mal visto, principalmente aqui no Brasil, né, é porque, infelizmente, as pessoas têm o interesse de casar por
por bens, né? E é muito, muito ruim. Né? Essa visão que nós temos aqui no Brasil de casamento é uma coisa que agora eu tenho que partilhar tudo, inclusive as coisas, né? E não só o amor, né? Mas também compreender que esse regime acaba não acontecendo porque as pessoas não conversam, né? E aí aqui eu conto um caso que eu tive, né? De uma menina, né? Ela entrou lá no escritório, né? Falando o que ela podia fazer com os bens dela e tal. E eu falei pra ela, olha, na verdade é interessante você casar com regime de separação total de bens e tal, porque você está pagando prestação do seu imóvel e essa prestação vai comunicar quando você entrar no regime parcial de bens com ele. E infelizmente ela não fez o pacto pré-nupcial, na verdade eu acho que ele não aceitou, né? De repente ele estava, né, querendo alguma coisa. E depois de alguns anos ela compareceu aqui no escritório, querendo se divorciar. E aí ela pagou dois processos. Ela pagou o processo de divórcio, ela pagou o processo de partilha do bem que comunicou, que era um imóvel, né? E além de ela ter pago os dois processos, ela ainda pagou a parte dele, né? Porque ela quis ficar com o imóvel, então ela teve que pagar a parte dele, o que tornou ainda mais caro essa questão. Ao invés de ter feito um pacto pré-nupcial que eu já havia, né, comunicado a ela. E saiu muito mais caro, mas muito mais caro, né? Então, se você está decidindo casar, não deixe de ver essa questão, conversar com seu nubente sobre a questão de separação de bens. É importante você conversar isso antes de você entrar numa relação. E aí você procura ou a defensoria pública ou vai direto no cartório, né, como eu disse, e resolve essa questão do pré-nupcial que não tem um custo tão caro assim, ok? Bem, existem várias outras informações aqui do regime de separação de total de bens. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar aí no canal, eu vou respondendo, não tem problema nenhum. Para o vídeo não ficar muito longo, né, vou terminando ele por aqui e não deixa de curtir, por favor, tá? Que assim eu monto outras propostas aqui de material de utilidade pública. Abraço.